Vamos falar sobre a crise na fronteira dos Estados Unidos? Pois é, o governador do Arizona ele está de saída. Ele perdeu inclusive o posto para uma democrata, que é a Katie Hobbs. O que acontece é que no plano inicial do ex-presidente Donald Trump, eles iriam fazer um muro passando inclusive pela fronteira do Arizona com o México. No fim das contas, o muro não ficou pronto. A parte que está pronta, algumas partes acabaram caindo e o governador, o nome dele é o Doug Ducey, resolveu tapar os buracos, sabe com o quê? Com isso que você vai ver agora. Ele resolveu tapar os buracos com containers. Isso mesmo, é uma barreira improvisada que está sendo construída pelo governador nos seus últimos dias no cargo. A construção começou no início desse ano, com ele dizendo que era uma tentativa de proteger a fronteira, já que o presidente Joe Biden não o faria. Os críticos dizem que o projeto corta ilegalmente terras tribais e federais. Faltando apenas algumas semanas para Ducey deixar o cargo, as equipes de trabalho que operam ao longo da fronteira leste do Arizona com o México têm feito progressos na barreira, que consiste em containers empilhados 2 vezes e arame farpado. Esse progresso foi recentemente retardado por dias de protestos de grupos ambientalistas que dizem que a barreira representa um perigo para as espécies nativas e os sistemas naturais de água da região. A nova governadora Katie Hobbs ainda não decidiu o que vai fazer com os containers. Num dos condados por onde passa isso daí, o xerife David Hathaway disse que planeja prender as equipes de construção que trabalham na barreira se chegarem ao seu condado. Em resposta, as agências federais chamaram a barreira de ilegal e ordenaram que as autoridades estaduais parassem o trabalho. Em resposta, no final de outubro, Doug Ducey, o governador, entrou com uma ação alegando que o estado tem o direito de agir para pôr um fim a uma crise sem precedentes na qual incontáveis imigrantes estão atravessando a fronteira. O governo federal está pedindo o arquivamento do processo. A governadora eleita, a senhora Hobbs, se opôs à barreira, mas não está claro se ela planeja remover os containers após a sua posse em 5 de janeiro. Embora ela tenha sugerido anteriormente que os containers seriam reutilizados para criar opções de moradia acessíveis para residentes de baixa renda. Na semana passada, ela disse que estava analisando todas as opções e alertou que não sabe quanto custará para remover os containers e qual será o custo. Só para você entender, essa fronteira, esse muro de containers que foi erguido, ele teve um custo de 13 milhões de dólares, que foi pago com o imposto dos moradores do Arizona. E agora vai ter um custo de novo para retirar esses containers dali. Existe um contrato que foi assinado ainda no período do Donald Trump, que já foi pago e que prevê a manutenção do muro original construído pelo ex-presidente Donald Trump. Existe agora uma série de outras ações que o governo Joe Biden está fazendo, visando o próximo dia 21 de dezembro, quando acaba o título 42, em que ele vai dar ensino, moradia e ajuda de recolocação aos imigrantes processados e que vão permanecer aqui nos Estados Unidos. A gente vai falar mais sobre esse assunto amanhã aqui no SBR News. Olha, agora, o Bernie Sanders, você sabe quem que é, né? É o tiozinho revoltado, né? Praticamente é o grande extremista socialista do governo do Congresso. Ele fez questão de dizer, é um grande, inclusive, por ser independente, ele é um grande mantenedor de sua palavra, exatamente. Ele criticou a saída da Kirsten Sinema I reject the idea. I really do. That's one of the... Ele retirou, na realidade, né? Criticou a saída da Kirsten Sinema por conta, né, dela tá se transformando em alguém completamente independente, né? Os comentários de Sanders no domingo no State of the Union da CNN aumentaram o coro de detratores contra o advogado do Arizona que minou a agenda da Casa Branca de Joe Biden, né, a advogada do Arizona, e outros progressistas, inclusive votando contra o aumento do salário mínimo para $15 por hora e reformando a obstrução do Senado para que a legislação sobre direitos de voto possa ser aprovada. Quer dizer, ela votou contra o aumento do salário mínimo e votou contra o fim do filibuster.
Bernie Sanders, que é independente do estado de Vermont, que vota de acordo com os interesses democratas, disse à apresentadora do programa, Dana Bash, que os membros do partido de esquerda no Arizona não estavam tão entusiasmados com alguém que ajudou a sabotar algumas das mais importantes legislações que protegem os interesses das famílias trabalhadoras e direitos de voto e assim por diante. E Sanders ainda acrescentou que se os democratas do Arizona eventualmente concorrerem a alguém para desafiar a recém-declarada independente, ele falou, vou dar uma boa olhada, viu, no apoio a esses candidatos, embora alguns estejam preocupados que, com sorte, isso possa involuntariamente dar uma abertura aos republicanos. Bom, ele fez questão de deixar muito claro que a Kyrsten Sinema seria a responsável por sabotar alguns dos mais importantes momentos parlamentares do Congresso, a legislação que foi defendida pelos democratas durante esse período. O que ele falou, na realidade, não é nada mais do que a verdade, simplesmente a verdade, e nada mais do que a gente já sabe. Muitas vezes aqui no SBR News a gente comentou das atitudes de Kyrsten Sinema e ficou muito claro como ela votava. E agora, uma coisa que é bom para a gente deixar muito claro, o que o Bernie Sanders diz e mostra exatamente que a Kyrsten Sinema tem o seu interesse, que é justamente se acovardar diante da possibilidade da não reeleição. Porque, segundo algumas pesquisas que foram feitas no Arizona com os democratas, que votam em democratas nas primárias, ela teria só 19% das intenções de votos, se no caso ela for confrontada por um outro candidato, que teria uma diferença de mais ou menos aí 35, 40%, 40 pontos entre ela e o próximo, que seria o candidato democrata a concorrer nas eleições de 2024. Ela saindo agora, ela está se acovardando no sentido de não ter que ter nenhum embate contra os democratas. Ela pode ser o terceiro nome na legenda, por exemplo, o terceiro nome na lista para você que mora no Arizona votar. E assim ela não teria nenhum embate contra essas pessoas. E ela diz que ela não está pensando nas eleições. É hipocrisia que chama, né? Tá bom. Deixa eu aproveitar aqui para ler os comentários de vocês. Você que está mandando comentário para mim aqui, muito obrigado, viu? Sempre a sua participação é importante para a gente poder fazer esse jornal cada vez mais democrático, inclusive, né? Alex Vlasov, boa noite, PS, equipe massa. Também deu muita neve na Inglaterra. Na Inglaterra o bicho pegou demais lá na Inglaterra, viu? Pegou bastante. Ele fala aqui, minha namorada levou 2 horas para fazer um trajeto de 22 minutos. E isso foi lá hoje também. Pois é, a gente viu aqui o que aconteceu lá em Londres. Amanhã a gente vai trazer um resumão sobre essa neve toda. A Marcela lá do Colorado. Boa noite, Paulo. Aqui ainda não começou, mas sei que iremos acordar com ela. Infelizmente, ela não gosta da neve. Eu não gosto, eu queria calor, 365 dias do ano. Um dia eu mudo daqui. Marcela, eu ia te dar uma dica. Tem um estado que começa com um F e termina com Lórida. É um estado que todo mundo gosta do clima. Agora as pessoas, aí uma outra conversa. Né? Tem gente que não se dá muito com, né, o clima das pessoas que vivem lá. Tem que ser muito floridiano para gostar da Flórida. Kelly Terra Aviadora, você está muito lindo e gato hoje. Paulo Sérgio está cada vez melhor da sua gripe, tá bom? Não é gripe, é um resfriado, Kelly. Obrigado pela mensagem, viu? E são seus olhos, precisa trocar esse teu óculos aí. Você pode mandar sua mensagem também através das nossas redes sociais. A gente está esperando você aqui. Olha,